Livro de Joel, capítulo 2. Verso 28. Vamos ler. Eu vou ler, depois nós vamos repetir, tá? E depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, 29, né? Daqueles dias derramarei o meu espírito. Vamos ler o verso 28. 1, 2, 3. Amém. Podemos tomar o vosso assento. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocar em meu coração. Quando iniciou o nosso ensinamento aqui, eu trouxe uma palavra, e aquela palavra ela foi direcionada a avivamento. Os irmãos que estavam aqui lembram quando nós demos a abertura sobre avivamento. Depois outros irmãos também deram continuidade, e eu não quero fugir muito do avivamento, mas eu quero falar hoje sobre o Espírito Santo, porque Ele é o autor disso tudo, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos em rápidas palavras, tá? Espírito Santo, a ciência ou a matéria que delega esse estudo é a pneumatologia. Pneuma vem de ar, vento, ou espírito. Porque nós temos um versículo na Bíblia que diz assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vais. E existe uma tradução que diz: o Espírito sopra, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vais. Então essa pneuma, este ar, esse vento, esse espírito, é justamente, pastor Claudinei, Gênesis, quando o homem, Deus faz o boneco, e a Bíblia diz que Deus soprou nele. Eu sempre gosto de retratar, enfatizar a razão pela qual o buraco do nariz é para baixo. Muitas pessoas às vezes não se atentam para alguns detalhes. Vocês nunca vão ver um buraco de nariz para cima. Primeiro que se pegar uma chuva, aí morre afogado. Então o buraco do nariz, ele é para baixo por quê? Porque quando você aspira, o primeiro lugar que recebe o ar é o cérebro, não é o pulmão. Porque é o seu cérebro que é oxigenado e dá autoridade ou autorização para o pulmão se abrir. Se o cérebro não der essa autorização, o pulmão não abre para receber o restante do ar. Então, quando Deus soprou nas narinas do homem, soprou o quê? O espírito, tá? O espírito humano. Então, por isso que a palavra espírito vem de vento, ar, tá? Agora nós estamos tratando de um espírito, só que ele é santo, tá? Então, essa é a doutrina que vai tratar desse espírito. Pneuma, ar, vento. Logia quer dizer o quê? Estudo. Todas as vezes que vocês acharem a palavra logia, ela quer dizer estudo. Biologia, teologia, Deus, logia, estudo de Deus. Então assim por diante. Então
pneumatologia é a ciência que estuda o espírito, tá? Engraçado, se quiser baixar um pouquinho o som, está dando muito eco. E o engraçado é o pneuma, que vem de pneu. Vocês observem que daí surge a palavra pneu. Porque um pneu, ele só está pronto para uso se ele tiver ar. Tá? Sem o ar, pode ter o aro, pode ter o pneu, mas não vai ter o ar, pastor Sérgio Bento, para poder ele estar pronto para uso. Tá? Então, nós, prontos para uso, necessitamos da presença desse Espírito. Tá? Vamos para frente. Então, observe só. Primeiro, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Às vezes as pessoas não se atentam para isso. Ele é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Apesar de vocês já terem ouvido esses dias, já foi falado que a Trindade não tem na Bíblia, mas existem versículos que comprovam, né, a presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Desde o façamos até... Tá bom? Mais para frente. Então, ele é uma pessoa composta de sentimento, desejo e atitude. Queria que vocês falassem comigo essas três características do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa composta de sentimento, desejo e atitude. Vamos lá? Sentimento, desejo e atitude. Às vezes nós não atentamos para isso. E tratamos ele e esquecemos desses quesitos dele, tá? Então ele é uma pessoa composta de sentimentos. Vamos ler a palavra do Senhor? Abra aí comigo, por favor, Efésios, capítulo 4, verso 30 e 32, os homens. As mulheres, vão abrir Gálatas, capítulo 5 e verso 22, tá? E para atitude nós vamos ler Romanos, queria que o nosso irmão Quintino abrisse Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. Então, primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa composta de sentimento. Efésios capítulo 4, verso 30 e 32, o que diz? Tá? Então, ele diz o seguinte, ó, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selado para o dia da redenção. Aí o verso 2, o que diz? Ó, o que diz o verso seguinte? Por quê? Porque estas coisas entristecem ele. Certo? Então, se ele é uma pessoa, e ele é composto de sentimento, e eu faço coisas que entristecem o Espírito Santo, pastor irmão Alex, obviamente, ele vai se entristecer comigo porque ele tem sentimentos. Ou seja, eu estou agindo como ele não queria que eu agisse. Tá? Então, ele é composto de sentimentos. Segundo, ele também tem desejos. Vamos ler Gálatas 5, 22. Conhecido, né? Tá? Mas o fruto do Espírito é. Por que o fruto do Espírito é? Porque o Espírito, ele quer frutificar. Tá? Ou seja, o desejo do Espírito Santo é frutificar em você. O desejo do Espírito Santo é que por onde você passe, você reflita a glória de Deus. Tá? Aí ele vai dizer que os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E tem mais, ele finaliza, pastor Claudinei, dizendo que contra essas coisas não há. Se você amar, ninguém vai te proibir de amar. Se você suportar, ninguém vai te proibir de suportar. Se você tiver alegria, ninguém vai te proibir de ter alegria. Principalmente a alegria do Espírito Santo. Ou seja, por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando estamos num culto e algumas pessoas estão felicíssimos.
E eles extravasam a sua felicidade. E às vezes alguém quer brecar, alguém quer policiar. Gálatas está dizendo que quanto essas coisas não é lei. Uma pessoa ser bom, alguém vai chegar, rapaz, você não pode ser bom. Não, irmão. É fruto do Espírito. Às vezes a pessoa está apunhalando você por trás, mas você é bom. Aleluia. Porque o Espírito Santo está derramado na sua vida. A vontade seria virar a página. A vontade seria virar a situação, mas não faça isso, porque o Espírito de Deus está na sua vida. Aí você tem que transmitir a paciência, a tolerância, etc. Vamos lá. Vamos ver as atitudes dele. Romanos capítulo 8, 26 e 27. Então essas são as atitudes do Espírito, tá? Então da mesma maneira, ele ajuda as nossas fraquezas. Às vezes não sabemos como pedir. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes você pede uma coisa aqui e ela chega diferente lá. Já pensou nisso? Já pensaram nisso? Você pede aqui, pastor Cornei, não sei se você já pensou nisso, você pede aqui e o Espírito Santo pega o que você falou e chega diferente lá. Pai, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, 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 assim. Aí a sua oração é respondida. A sua oração tem uma atenção maior, porque o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo te ajuda nas suas orações. Você já observou que você dobra o joelho para orar? Pelo menos comigo é assim. Muitas vezes aconteceu isso, você dobra o joelho para orar. E quando você dobra o joelho, é uma luta, irmãos. É uma luta. Mas quando você vai orando, você vai falando com Deus, né? Você vai se humilhando, você vai exaltando a santidade de Deus. Daqui a pouquinho você está chorando, daqui a pouquinho você está com 3 minutos de oração, 5 minutos, 10 minutos, aleluia, e a presença do Senhor parece que te cobre, aleluia. O que é isso, pastor? É a presença deste Santo Espírito. Por isso que Paulo disse assim, ó, luteis comigo nas vossas orações, porque a oração é uma luta. Está pensando que você dobra o joelho e já sai falando em língua? Está pensando que você dobra o joelho e já sai do reteté? Não, irmãos. Você tem que dobrar o joelho, coração quebrantado, ser sincero, ser sincera, mostrar a sua pequenez para Deus, mostrar que sem Ele você não é nada, exaltar a sua grandeza. Daqui a pouquinho você vai se aproximando e a coisa vai ficando boa. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre você. Aleluia. Vamos prosseguir? Então, ele é uma pessoa composta de sentimentos, desejos e atitudes. Segundo, ele habita em nós. A Bíblia, quando fala que ele habita em nós, vamos ler aí, 1 Coríntios, tá? Capítulo 3 e verso 16. Um dos obreiros aqui, ó. Vamos confirmar aí com Romanos 8 e 9. Pode ser irmã Sara, tá bom, irmã Sara? Romanos 8 e 9. E uma das nossas irmãs aí, por favor, pode ler 1 de João, capítulo 2, verso 20 e o verso 27, tá bom? Então ele habita em nós. 1 Coríntios, capítulo 3 e verso 16. Primeira coisa que a gente aprende aqui, ele habita num templo que é dele. Não é alugado, não é emprestado. Ou não sabeis vós que sois templo de Deus? Você já pensou nisso? O que é você ser templo de Deus? Esse Deus
traz uma exclusividade para ele. Tá? Então nós somos templo de Deus. Ele habita em nós. Ele não é inquilino. Ele não está de passagem. Ele precisa morar dentro de nós. Tá certo? Vamos ler aí a segunda referência, por favor. Romanos 8 e 9. Pode ler. Não achou? Ellen, achou aí? Romanos 8 e 9. Olha, apertou, hein? Dá para repetir, Maeli? Ó, presta atenção no versículo Romanos, capítulo 8, versículo 9. Olha só. Tá? Então, na verdade, ele está dizendo que vocês não têm o domínio, não estão sob o domínio da carne. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se ele não habitar, aí quem vai dominar é a carne. É o desejo da carne. Então nós precisamos de entender que se ele habita dentro de mim, eu não estou sob ou debaixo dos desejos da carne. Vamos finalizar essa parte lendo 1 João 2, verso 20. Achou aí uma das irmãs? Pode ler, para gente ganhar tempo, senão nossa hora voa muito rápido. 1 João 2, verso 20. Primeira João 2 e 20. E 27. Está aberto aí? Está aberto aí? Verso 20. Pode ler um pouquinho mais alto, que a irmã Valéria lá rancondente hoje. Acabou. Por que tem que ficar falando? Por que tem que ficar cobrando? Se vós tendes a unção dos santos, sabeis tudo. Até uma criança sabe. Muito raro uma criança não saber quando ela erra. Irmãos, nós temos a unção dos santos. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quem que nos dá essa consciência? O Espírito Santo. Ele mostra o que é certo e mostra o que é errado. Ele mostra o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Por que às vezes quando você discute lá com o esposo e você fala o que não deve, aí passa alguns minutinhos, aí ele vem. Se talvez enchesse a boca d'água e esperasse um pouco na hora de falar, aí talvez não iria precisar de depois voltar e pedir perdão. Olha o verso 27, o que é que diz? Olha só. Amém. Então, como ele nos ensinou, permanecemos nesta unção. Amém, irmãos? Amém? Os irmãos estão entendendo aí? Amém? Então, vamos lá. Então, ele é uma pessoa, ele habita em nós. Habita em nós após o arrependimento. Porque aí quando a gente fala, aí alguém pode estar pensando, ele habita em nós, mas habita em todo mundo? Não. Primeiro passo aí é o arrependimento. Então, após o arrependimento, se inicia um processo de limpeza. Então, uma pessoa que vem para a igreja,
ouviu a palavra, Deus falou com ele, aceitou Jesus porque houve um arrependimento. Aquele arrependimento, Deus vai começar nele um processo de limpeza. Tá? Por que processo? Porque todo processo tem princípio, tem meio e tem fim. Ou seja, o camarada não vai chegar na igreja, aceitou Jesus e amanhã ele já está aí pregando os gideões missionários. Hoje tem acontecido muito mais ou menos assim. Aí a pessoa é meio neófito, não tem estrutura, porque não passou pelo processo. E o processo, ele é maior do que o resultado. Todo processo é maior do que o resultado. Você pega uma causa, bota no advogado. Aí, toda semana ou todo mês, você liga, e aí, doutor, como é que está? E a minha situação, olha, agora foi para trânsito em julgado. Agora saiu da primeira instância e foi para a segunda instância. Mas a outra parte recorreu. Aí voltou, é mais ou menos assim. E às vezes isso aí demora, ó. Mas vai chegar um dia que ele vai te chamar lá. E vai dizer, Isaías, saiu o resultado. Esse aqui, ó. 2 minutos, você conversou com ele, pagou o que tinha que pagar, se está devendo alguma coisa, e vai embora com o resultado. Qual que demorou mais? O processo. Então suporta o processo. Porque quando você suporta o processo, gera em você amadurecimento, gera em você estrutura, gera em você capacidade de amanhã vencer um processo maior, porque Deus está no controle desse processo. Amém? Vamos para frente. Já lemos toda a referência aí já, né? Atos 2, 38, já lemos? Vamos ler aí? Após o arrependimento, se inicia um processo de limpeza. Atos 2, 38. Tá? Então vocês observem que existe um processo inserido dentro desse versículo. Tá? 3 situações, tá? Mas a primeira foi o arrependimento. A primeira situação aí que Pedro, foi Pedro? Tá? Disse, arrependei-vos. Tá bom? Prosseguindo aqui, ó. Então o Espírito Santo habita em vós, tá? Ele habita após o arrependimento. Se não houver arrependimento, é difícil ele habitar. Se você, por exemplo, errou, e não tem arrependimento, é difícil ele trabalhar. Por quê? Porque a maçaneta do coração, ela é pelo lado de dentro. Então quem abre é você. Se você abrir a porta, aí ele vai dizer, eis que eu estou à porta e bato. Ele está falando para quem? Para o mundo? Está falando para crente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, aí eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aí a vitória acontece porque abriu a porta, amém? Vamos para frente. Então, além disso, além de ele habitar após o arrependimento, após iniciar um processo de limpeza, ele também convence o homem do pecado. João capítulo 16, versos 7 e 8. Leia para nós aí, por favor. João 16, 7 e 8. Maurenildo, o senhor procura para nós, por favor. Joel. Atos 2 e 17. Ele convence o homem do pecado. João 16, 7 e 8. Pode ler. Amém? Entenderam aí? Então, se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Mas quando o Espírito Santo veio, ele veio com uma função. E uma das funções é essa. Tá certo? Leia para nós aí, por favor, Atos 2 e 17.
Olha, mesma palavra de capítulo, verso, mesma palavra. Então você vê que nós temos uma promessa idêntica na primeira aliança e na segunda aliança. Temos uma promessa feita lá em Joel, mas nós temos uma promessa redita no Novo Testamento. Então por que nós precisamos de nos atentar para essa presença do Espírito Santo? Porque é uma promessa de Deus para a nossa vida. Aleluia! Então o crente que toma posse dessa promessa, ele vai mudando a sua vida. Observe só, vamos correr. Vai mudando a sua vida. Então, existe uma promessa para a igreja, uma promessa de derramamento do Espírito Santo. Eu falei derramamento. Falem comigo, derramamento. Não é pinga-gota. Então o Espírito Santo para a igreja não é pinga-gota. É derramado sobre a igreja. Tudo que é derramado, derrama em abundância. Aleluia. Então você precisa de entender, nós precisamos tomar posse desta promessa, que ela precisa ser derramada. Sabe o que é ser derramado? Aquilo que derrama, ele não derrama e fica só aqui, ele esparrama. É por isso que no culto pentecostal, o fogo pega ali, pega lá, pega lá, pega lá, enche toda a igreja, porque o Espírito de Deus está sendo derramado sobre a sua igreja. E eu preciso tomar posse disso, tá bom? Vamos lá. Existe uma promessa, além da promessa da presença do Espírito Santo, existe uma promessa para a sua família. Vamos ler, por favor? Isaías capítulo 59, verso 21. A promessa não é só para a igreja, para A, B ou C. Existe uma promessa directiva. Isaías capítulo 59 e verso 21. Quem acha? Quem pode dar um glória a Deus? Isso aí é um presente de Deus, irmãos. Apesar dessa palavra ser para Israel, mas Deus estancou Israel. Deus estancou e abriu um leque para nós. Então, se você tem fé, decrete: a sua família é do Senhor Jesus. Não importa onde ele está agora, não importa onde ela está agora, mas ela é do Senhor Jesus. É a Bíblia que está dizendo: Ele vai abençoar a tua casa, a tua vida, a tua descendência. Aleluia, os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu preciso acreditar nisso. Eu vivo isso. Está ali o Dilando, né? Meu filho. Todos sabem o processo que ele passou. Sabe quanto, alguns sabem quanto eu chorei pelo processo que ele passou. Mas venceu o tempo lá, Deus levantou, restaurou, está aí, casou. E agora tem um filho. E esses dias o filhinho dele, o Gui, né? Estava até meio doentinho esses dias. Mas o Gui mandou um vídeo para mim, abrindo a Bíblia.
e trazendo uma palavra na Bíblia e ministrando vitória. O diabo, ele disse assim: o diabo não vai tocar na vida do meu avô, o diabo não vai tocar na vida do meu pai, o diabo não vai tocar na vida da minha mãe. Sabe o que é isso? É a autoridade que o Espírito de Deus dá. Aleluia! Então, quando você tem a presença do Espírito Santo, você recebe esta autoridade e o diabo não toca na sua família. Se ele tenta entrar, ele vai ter 2 trabalhos, o de entrar e o de sair, mas não vai tocar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga aleluia. Você precisa de receber a palavra e quando ela precisar de ser colocada em prática, coloque. Porque Deus está te dando autoridade. Amém? Próximo. Por favor, um dos irmãos aqui abre Mateus. Um dos irmãos aqui abra, por favor, em Jeremias 29, 12, 13. E uma das irmãs aí, por gentileza, 1 Tessalonicenses 5 e 17. Então, o Espírito Santo, ele é dado. Como que ele é dado? Vamos ver como que ele é dado? Será que acha na feira? Será onde que eu acho? Será como que eu alcanço, pastor Sérgio Bento, esta dádiva? Será que se eu encomendar pela internet chega? Será que eu posso pagar pelo Mercado Pago? Vamos ler? Vamos ler Mateus, capítulo 7, verso 7 e 8. O que diz aí? Isso é uma oração, tá? Está falando de oração. Vamos ler Jeremias 29, 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. O que diz aí? Aleluia. Então vamos ler agora. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Acabou. Fechou aí? Então o Espírito Santo, ele é dado em resposta à oração. Você precisa ter o costume de orar. Eu estou com o tiozinho lá, meu tio, e apanhei, vocês sabem que ele veio morar comigo numa situação complicada, sem Jesus de tudo, cheio de doenças e tal, e hoje ele já catou a bicicleta, já foi na praça, eu fiquei desesperado, catei o carro, fui atrás, não achei ele. Quando eu voltei, ele estava sentadinho na esquina ali com a bicicleta minha, pegou a bomba, encheu o pneu da bicicleta e foi na praça e voltou e estava sentadinho ali me esperando. Já está bom, né? Já dá para pegar na enxada. Mas o que eu quero mostrar aqui, que eu estou falando aqui, que a referência que vocês leram é que o Espírito Santo é dado em resposta a uma oração. Então, quando você ora, Deus atende o seu clamor. Quando ele chegou para cá, está na minha casa, cheio de dificuldade, ele não orava. E eu comecei, preparava o cafezinho dele. Tio, seu cafezinho. O meu cafezinho está aqui. Aí levava o cafezinho para ele. Sentava lá para almoçar. Ora, tio, vamos orar? Os ajudantes que trabalham comigo lá, senta para almoçar, eu fico só na retaguarda. Já teve ajudante que chegou lá, ele vai lá e tira a comida dele, né?
Vai lá, tira a sua comida lá. Vai lá, tira a comida dele. Aí senta na mesa lá. E já, na mesa não, na cadeira, né? Já senta e já vai comendo. E às vezes eu chego, ó. Vamos orar. Eu tenho costume de vou tomar meu café, eu oro. Vou almoçar, eu oro. Vou tomar o café da tarde, eu oro. Vou dormir, eu oro. Está me entendendo? É preciso você ter uma vida de oração. Porque o Espírito Santo, ele é manifestado através da oração. Ele é dado através da oração. Ele vai trazer resposta para a sua vida através da oração. Ele vai realizar um milagre através da oração. É preciso eu entender que eu preciso ter momentos de oração. A vida do crente precisa ser assim. Vamos correr. Lucas capítulo 24 e verso 49. Então você precisa de entender que o Espírito Santo é dado, tá, em resposta à sua oração. Você vai conquistar a bênção através da oração. Pastor, o diabo está cirandando lá em casa, vai para oração. Pastor, eu quero que Deus abra uma porta de emprego, vai para oração. Pastor, minha família está cheia de enfermidade, vai para oração. Mas é oração diretiva. Explica para Deus onde dói. Explica onde está o problema. E você vai ver que Deus vai tocar no problema. Deus vai mexer aonde você não consegue mexer. Deus vai atuar aonde você não consegue atuar. A tua oração vai aonde você não vai. Amém? Vamos ler aí, por favor. Lucas. Então uma promessa vai cumprir, mas tinha uma ordem. Espera. Fica na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Quanto tempo durou? Não foi de imediato. Então, o Espírito Santo é dado àqueles que esperam. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão. Todos são batizados com o Espírito Santo? Que benção. Quantos aqui têm dons espirituais? Levante a mão. É culto de ensinamento, né? A gente às vezes... Quantos dons a Bíblia fala? Quantos dons são lá em Coríntios? Que na realidade são muito mais do que tem lá. Mas lá em Coríntios, retrata quantos dons? 9. E são muito mais, tá? Mas lá descreve pelo menos 9. E a gente às vezes, presta atenção aqui, a gente às vezes, eu ouvi um palestrante, ele disse que a viagem é mais importante do que o destino. Já ouviu isso, né? Ele disse que a viagem é mais importante do que o destino. Porque se você não se preparar para a viagem, você não chega no destino. E ele disse que tudo é muito bom, enquanto você não conquista. Quando você conquista, já conquistou. Aí tem um ditado que diz que só damos valor às coisas que temos quando as perdemos. Porque já conquistou. Você quer comprar um carro. O meu sonho, eu tinha vontade, deixa eu falar, de ter um carro. Não vou falar o nome do carro não. Tinha vontade de ter um carro. Se eu, por exemplo, luto, economizo, compro aquele carro, pastor Evaldo, acabou, eu já comprei o carro. Vou ficar com ele um tempo. Daqui a um tempo eu quero trocar e apanhar outro melhor, porque ele foi muito bom até eu conquistar. Depois que eu conquistei, agora eu quero um outro melhor. Não é assim que o senhor falou esses dias, né? Então o que acontece? Nós temos um costume de conquistou, acabou.
Ah, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Aí vem para oração, busca, ora, jejua, e eu quero o batismo com o Espírito. Quando recebe o batismo, pensa que alcançou tudo. E se esquece que Deus tem os dons para te dar. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Então é preciso ser firme, constante, sempre abundante. É preciso continuar buscando, porque Deus tem dons para dar para a sua igreja. Eu não posso me conformar porque eu fui batizado com o Espírito Santo e agora eu vou me esfriando, aí eu já sou batizado. Oração é aquela oração light, desculpe aí, mas é ensinamento. Eu tenho que ter oração com um propósito, eu tenho que ter oração com um objetivo. Quer que Deus faça para a sua vida o que Ele nunca fez? Então faça para Ele o que você também nunca fez. Eu quero da paz de Deus o que Deus nunca fez para mim, mas eu nunca me interessei em me desdobrar mais, jejuar mais, ler mais, amar mais, aleluia, buscar mais dons espirituais. Deus tem dons espirituais para a sua igreja, e nós não podemos nos conformar em ficarmos só com a água no tornozelo, né? É preciso se aprofundar mais, porque existem pessoas que precisam de ver diferença em nossa vida. Que horas tem? Deixa eu correr que eu quero chegar. Quase que tá. Ih, rapaz, está na hora de eu parar já. Vamos lá. Então é dado aos que esperam em Deus. O Espírito Santo, observem só. Quando você tem o Espírito Santo, ele começa a frutificar em você. Você recebeu o Espírito Santo, agora ele vai começar a frutificar em você. Você é como se fosse uma terra. E ele agora está em você, então ele vai começar a frutificar, reproduzir, tá? Ele vai começar a fazer você refletir a glória de Deus. Ele vai mudar o seu caráter, sua personalidade. Aquelas palavras ásperas que você tinha, quando você tem o Espírito Santo, você não tem mais. As modinhas, as músicas profanas, tá, que você assistia, vinha para a igreja e lá assistia. Se você tem o Espírito Santo, não assiste mais, porque aquilo vai fazer mal aos seus ouvidos. Por quê? Porque você agora está sendo moldado pelo Espírito Santo. Para isso ele entrou dentro de você, para isso ele alugou a casa, para isso ele tomou a casa, para isso ele pegou a casa, para isso ele disse que a casa é dele, para isso ele está dizendo que ele é o dono da casa. Quando eu realmente me entrego de corpo e alma a ele, ele muda a minha vida. Amém? Vamos correr. Então o Espírito Santo, ele nos santifica. 1 Coríntios 3,18. Vamos ler não, que senão vai demorar muito. Eu quero chegar no final. O Espírito Santo nos santifica, nos ensina, convence do pecado, garante a tua salvação. Esse eu quero ler. Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Repete de novo aí, pastor Claudinei. Mas fala, missionária Vera. O verso é isso. Ouviu aí, irmã Vera? 21 e 22. Tá? 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22.
Então ele finaliza dizendo ali que ele nos deu um penhor. Sabe o que é isso? Penhor é algo que está empenhorado. Ou seja, você vira, por exemplo, olha, eu vou viajar, o senhor pode aí me emprestar o dinheiro da passagem? R$200. O senhor tem para me emprestar? Tenho. Então eu vou deixar a minha bicicleta contigo como penhor, como garantia. E eu vou viajar, quando eu voltar, eu pego a bicicleta e te pago os R$200. O Espírito Santo, ele é a garantia, aleluia, que Deus deixou de que Jesus voltaria. Aleluia. Por isso ele disse, eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar outro Consolador. Quem é? O Espírito Santo. Assim como ele disse assim, olha só a expressão de Jesus, se eu não for, ele não vem. Não está escrito, mas é lógica. Se eu não voltar, ele não vai trazer a noiva para apresentar a mim. Vocês estão entendendo? Então existe uma condicional. Jesus foi para ele vir. Jesus volta para ele ir. A garantia da tua salvação é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu tenho certeza que existe uma igreja que um dia vai sumir num espaço sideral e se chama salvos na pessoa de Jesus Cristo. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter casa bonita, é preciso ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia! Se você tem seu nome escrito no livro da vida, glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque existe uma garantia de que um dia nós estaremos morando lá. Vamos partir para o final. O Espírito Santo é a fonte da revelação. Quando o Espírito Santo estava me dando isso aqui, pastor Kleber, eu lembrei até do irmão Leônidas, porque ele dá muita ênfase, e algumas pessoas pensam que ele despreza a palavra. Ele dá muita ênfase ao Espírito Santo, e ele parece que coloca o Espírito Santo acima da palavra. Mas observem só, o Espírito Santo é a única fonte de revelação, é o Espírito Santo. Pastor, mas e a palavra? Ele está na palavra. É o único livro que você compra e leva o autor junto, se chama Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? É o Espírito Santo de Deus. É a maior fonte de revelação, é o Espírito de Deus. Então busque a presença dele, que você nunca será enganado. A presença do Espírito Santo gera em você, a presença do Espírito Santo gera em você o desejo de testemunhar dele. Quando a gente tem essa presença, a gente tem vontade de dizer o que ele é para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Então ele é tudo para mim. Tudo, sabe o que é tudo? É tudo. Eu falava esses dias com uma pessoa e eu falava, eu não tenho, minha esposa sabe disso, eu não tenho meu coração preso em nada material. Eu tenho muitos dias felizes, tem muitos dias que me alegra, pastor Kleberson, mas o dia mais feliz da minha vida será o dia que Jesus me chamar. Aleluia! Será o dia
em que minha senha for chamada, cantada, e eu deixar este mundo e romper o espaço sideral e me encontrar com Jesus de Nazaré. Pastor, aqui não é bom, mas lá é melhor. Aqui é bom, mas lá é ótimo. Aleluia, se você quer ir para lá, se prepare, busque, ore ao Senhor, deixe essa vida de mentira, que não presta para nada, e se aproxima de Deus, e Deus tem muita bênção para você e sua família. Aleluia, quem está sentindo a presença de Deus aí, ó, o Espírito de Deus está aqui em nosso meio. Ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele está em nosso meio. E quando nós temos uma reunião assim com a presença do Espírito Santo, Ele pode curar, Ele pode batizar, Ele pode renovar, Ele pode distribuir dons espirituais, Ele pode mandar um anjo lá na tua casa, restaurar a sua família e mexer onde você nunca conseguiu mexer. Por quê, pastor? Porque a presença do Espírito de Deus está neste lugar. Glória a Deus. Arabachúria labacalabandarai. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Então o Espírito Santo gera em você o desejo de testemunhar dele. O Espírito Santo gera em você o prazer de vir para a casa do Senhor. A casa do Senhor, o Espírito Santo faz você ter a casa do Senhor tão importante quanto o cartão que você vai bater na firma. Ou eu estou errado? Estou errado? Eu tenho 56 anos, faz 57. E ao longo desses anos, eu descobri que a casa do Senhor, o culto, ele é mais importante até do que o cartão que eu tenho que bater na firma. Por isso que eu não gosto quando eu estou no meu culto, está chamando o senhor lá embaixo, pastor. Chega um homem que fala contigo, manda vir assistir o culto. Depois do culto eu atendo, porque o meu horário é sagrado. Eu estou aos pés de Jesus, estou apresentando o meu melhor para o Senhor, estou apresentando o meu culto ao Senhor. Estou numa reunião muito importante, não estou falando com Lula, nem com fulano, nem com Bertano, não. Eu estou falando com Jesus de Nazaré, então Ele é importante na minha vida. Glória a Deus. Partindo para o final, já vou encerrar. Pregue. 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 O Senhor coopera com você. Aí eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de falar de Jesus. Se você tem o Espírito Santo, pregue, porque o Senhor coopera com você. Vamos ler aí, por favor? Marcos 16 e 20. Olha só o que acontece quando o Senhor coopera com aqueles que fazem a sua obra. Marcos 16, 20. Oh, glória! Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Então pregue, olha só, pregue, porque o Senhor vai cooperar com você. E quando Ele cooperar com você, vai ter sinais. E maravilha, porque Ele vai cooperar com a sua pregação. Ele vai rechear unção, vai rechear glória nas suas palavras. E o milagre vai acontecer. E isso vai fazer a diferença. Agora, se eu não pregar, se eu me encovardar, se eu tiver uma oportunidade e não usufruir dela, aí fica estreito, tá? Então pregue. Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Só um minuto. Esse sinal seguirá quem? Não é qualquer um, não. Você pregou, Deus cooperou com você, o Senhor cooperou com você, Ele vai te ajudar com os sinais, mas é preciso você entender que não é qualquer um. Esses sinais seguirão aos que
Quando um pastor fala que Deus vai fazer maravilha na tua casa, aí a pessoa fala, será? Se ele quiser, ele faz, se não quiser. Você não creu. Seu vizinho pode receber e você não vai receber. Vai nadar no seco e morrer na praia. Mas se você crer, aleluia, e tomar posse, olha o resultado. E aí, completa aí, pastor. Ó. Alabaxuri, alabacai. Oh, glória a Deus. Vai dar folga para o pastor. Não vai precisar chamar o pastor, porque a presença de Deus está na sua vida. E se manifestar um capiroto lá, você tem autoridade para repreender. Se alguém está enfermo, você pode até ligar para o pastor. Pastor, eu orei e Jesus restaurou a saúde na minha casa, porque a presença de Deus está contigo. Vamos fechar? Então, a gente aprende que você vai pregar, você vai falar, ele vai cooperar com você, vai acontecer os sinais, mas só vai acontecer se crer. Então, a gente aprende que os sinais, olha só, guarda o que eu vou falar, os sinais, são vários, ele é condicional ao grau da sua fé. Quem entendeu? Entendeu? Os sinais, ele é condicional ao grau da sua fé. Se você tiver uma fezinha, desculpa a expressão fezinha, uma fé que oscila, uma hora tá, outra hora não está, uma hora aqui, outra hora não quer, não tem firmeza nem constância. Mas se você disser, Deus vai fazer. Deus vai fazer, aleluia. Se você disser, eu estou orando e Deus vai fazer. Como é que está lá, meu irmão? A situação está feia, mas eu estou orando e Deus vai mudar. Como é que está lá, meu irmão? A situação está de mal a pior, mas eu estou orando e Deus tem um dia para reverter a situação. E o nome do Senhor será glorificado, amém? Vamos ficar de pé? Sim. Sim. Aleluia, vale um amém, irmãos? Vale, não, vocês não entenderam, vocês não ouviram nada que o irmão falou. O irmão falou que as irmãs foram lá, na casa da avó Levina, tá? E nós já tivemos lá muitas vezes e realmente constatamos essa situação, não aguentava andar, não é? Dor nas pernas, as irmãs foram lá e o que aconteceu? Já está andando bem. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo está na vida das irmãs. Então vale um glória a Deus? Vale um amém? Vale um aleluia? É a presença de Deus, é o sinal que segue aqueles que creem. Não é você sair aí correndo atrás de sinal, não. Aonde você for, o sinal vai atrás. Você chega numa casa, está virado de perna para o ar. Você chegou ali, o sinal vai vir junto. Aleluia, a presença de Deus vai operar milagres. Por isso que eu tenho cobrado os irmãos aí, mocidade, as irmãs, adolescente, vê alguém fraco, sumiu da igreja, vai lá, vai em pelotão lá, porque um ajuda o outro, e o nome do Senhor está sendo glorificado, amém? Vamos fazer uma oração? E após a oração já retorna a palavra? Vem cá, irmão. A sua mesmo. Kleberson. Pastor Kleberson vai estar orando, tá?
Às vezes é bom a gente que prega, a gente orar. Mas eu pedi ele para orar, porque você vai colocar a mão sobre o seu coração agora. E a causa, o problema, a dificuldade. Tem um hino que diz que nesse mundo todo mundo tem problema. Eu tenho o meu, você também tem o seu. O meu problema Deus vai resolver por mim, me ajude em oração que eu vou orar por ti. É o hino que diz, tá? Então todos têm uma causa. Uns mais difícil, outros menos difícil. Mas eu creio, irmãos, eu creio. Isaías Henrique Fernandes, eu creio. Tá? Não é porque eu estou aqui na frente não, Deus está aqui. Eu creio que nós vamos orar agora. E se você coloca a mão sobre o seu coração e peça para Deus ir naquele problema, naquela causa. Não importa o resultado médico, não importa o resultado, não importa como está a sua família. Deus vai começar um processo de restauração hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai bendito, Senhor Jesus, nós cremos, por isso queremos entregar ao Senhor essas causas, confiado, meu Pai, pelo poder do Espírito Santo, que nos ensinou, Senhor, e agindo conosco hoje, nos deu um coração livre, meu Pai, para entrar na Tua presença com ousadia, levando ao Senhor, meu Pai, o conhecimento das nossas orações. E, meu Pai, Santo Deus, que aqui habita e que faz a obra, pedimos que diante desta igreja, posta de pé na Tua presença, meu Pai, possa agora abrir as portas da restauração pela Tua obra, meu Pai, graciosamente, por cima de todas as coisas está a Tua presença em nossas vidas. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.